Monogatari Series é minha obra preferida e ela ficou bastante popular na nossa comunidade graças a alguns youtubers, como o Marco do Intoxic Anime, que fez aquele vídeo do desabafo, e também fez um vídeo de guia, né, dando a ordem para as pessoas poderem assistir. A série vendeu pra caramba, inclusive depois dos anos 2000 até 2016, a série mais vendida pra TV, que já lançou até hoje. Eu inclusive já fiz uma lista separada sobre isso, o pessoal estranhou lá, se surpreendeu de Monogatari em primeiro. E depois desse sucesso todo, nada mais óbvio continuar adaptando as light novels para anime. O Alexandre Esteves, que falou sobre Monogatari e usou a tal da expressão do ecchi artístico, já que ele defendeu, dizendo porque ele não é tão fã de ecchi, porém ele defendeu o ecchi de Monogatari. Ele se explicou depois, tá? Ele se explicou que Monogatari tem ecchi ruim, mas também tem ecchi bem feito e tal, enfim. Decidi começar com Monogatari, o pessoal aqui do canal gosta de Monogatari, até porque eu e o Vinícius falamos o tempo todo dessa porra. E um dia eu vou ler todas as novas pra poder falar sobre as outras temporadas pra vocês, mas por enquanto eu decidi começar com o Kizu. Já que o filme saiu recentemente, finalmente temos anime do Kizu nessa caralha, que foi, tipo, a temporada mais esperada de Monogatari, que tava tempos e tempos pra sair. E o Guto, do Cronosfera, que alguns anos atrás Monogatari era o anime preferido dele, eu não sei se isso se mantém ainda. E por último, um aqui que a gente já comentou outras vezes, Monogatari, que é um dos animes que eu mais gosto. Tenho certeza que depois desse vídeo vão surgir pessoas falando disso. Ah, olha só, falou do ecchi de Fire Force, mas não, Monogatari é porque tem o ecchi bem dirigido, o ecchi conceitual. E realmente, claro que eu acho que tem alguns momentos que Monogatari vai de um jeito meio errado ali pra expressão do ecchi, mas na maioria das vezes, e no bom uso dele, chega a ser impressionante quando você repara, quando você para pra analisar. Inclusive, para começar já numa polêmica, tem uma cena do começo em que uma personagem, Senju Ogahara, ela se troca de roupa na frente do protagonista, só que ela sofreu uma tentativa de abuso no passado. E o Marco do Intoxic Anime disse que essa cena não faz sentido, enquanto o Guto do Cronosfera disse que essa cena é ótima. Foi no episódio 2, aonde a heroína, que pela lógica tem problemas psicológicos por ser atacada e tal, foi quase violentada quando mais nova e fica peladona lá na frente do protagonista e tal. Aí coloca a roupa de baixo, fica com a roupa de baixo sambando lá na frente dele de um lado pro outro, basicamente fica provocando o cara. Então ela tem um trauma com esse negócio de ser quase violentada, mas ao mesmo tempo fica sambando pelada na frente do protagonista por um episódio inteiro. É, faz muito sentido. Tem uma cena específica do começo, lá do episódio 2, se eu não me engano, que é a Senju Ogahara tirando a roupa. Resumidamente, ela tá num quarto junto com o Araragi, que é o protagonista da história, tá lá junto com ele, e ela vai tirar a roupa do nada na frente dele, e ele fica meio desconfortável, ele olha, mas não olha, e aí mostra ela tirando mais um pedaço da roupa, aí mostra então, um pedaço do corpo dela, não sei o que, ela tira, tipo, ele vai construindo um clima que ele fica desconfortável, assim, no canto, olhando, mas não olhando, aí ok. E aí eles vão conversando no meio dessa história, ele vai falando, não, você é exibicionista, não sei o que, ela fala, não... Aí depois você entende que ela tá tirando a roupa e que ela tá botando roupas e tirando o tempo todo porque ela não consegue vestir roupas. Por conta de uma coisa que aconteceu no passado dela, ela não tem peso. Então qualquer coisa que esteja no corpo dela fica muito pesado. E na hora que tem essa virada, na hora que você entende, tipo, quebrou aquele clima de desconfortável que tava sendo construído ali e muda pra um clima de puta... É verdade, tipo, por que eu tô aqui no canto, não sei o que? Ela só tá sofrendo enquanto ela tenta colocar uma roupa por conta da situação dela. Então, comenta aí qual o seu lado, Marco ou Guto. E vamos começar entendendo as particularidades dessa obra. E calma, antes de falar da direção do anime, excentricidade, que eu sei que vocês querem ouvir sobre isso, vamos começar entendendo o material fonte, porque isso é bem importante. Para começar, a novel é escrita pelo Nishio Ishin, que é autor de Zaregoto, Juni Taisen, Katana Gatari, que eu recomendo inclusive, Bishone Tanteidan, Okitegami Kyoko e Medaka Box, que Medaka Box ficou popular aqui no Brasil bastante por causa daquele vídeo do Nerd, dizendo que ela derrota o Goku. Ele também escreveu o spin-off de Death Note, do Beyond Birthday, que é um spin-off que tem uma certa fama. Ele também escreveu uma novel de Jojo, outro spin-off também, só que dessa vez de Jojo, que é o Over Heaven, que revela basicamente o diário do Jill. Muita gente também usa de fonte pra vídeo e tudo mais, também é famosinho. Agora, sabendo quem é esse autor, vamos ver como é que ele escreveu Monogatari. O primeiro fato notável é que tem uma preparação de terreno pro passado e pro futuro. O que eu quero dizer com isso é que a cronologia de Monogatari não é linear, tipo, você não começa nos primeiros eventos, você começa como se o protagonista já tivesse passado por aventuras
e depois você vai descobrir que aventuras são essas. E ao mesmo tempo ele te prepara dando spoilers de coisas lá do futuro pra depois você entender como é. E não se preocupem porque isso não deixa confuso. Tem gente que pode sentir confusão pra tentar começar ao ver que, mas não tá cronológico. Mas, sério, são eventos bem fáceis de conectar e até satisfatório de encaixar, tá? A obra foca em mistério várias vezes, então é uma coisa que é bem feita. Isso aí eu dou um mérito, porque tem obras assim, tipo um Fate da vida, que a cronologia confunde a galera. Segundo fator notável, o jogo de palavras. Eu vou dar 2 exemplos bem simples, só para vocês verem como é recorrente. No primeiro arco, há um jogo de palavras em que a personagem ela perdeu seu peso corporal. Ela quer resolver esse problema, pois ela quer recuperar o seu peso corporal. Até que chega a revelação de que, na verdade, o deus caranguejo retirou o seu peso emocional, o peso dos seus sentimentos, o peso, o fardo que ela tinha. Ou seja, a palavra que antes estava significando uma coisa recebe um novo significado. E esse significado vai alternando, já que quando o personagem começa a ajudar ela a carregar, não, é o seu sentimento que está pesando, pois eu vou te ajudar a carregar. E aí o personagem literalmente fica com mais peso corporal, e você vai tendo um jogo de palavras entre peso do corpo e peso do sentimento. E esse é um trocadilho que faz sentido em português, então esse é interessante de dar exemplo aqui, que é o primeiro e no português ele faz sentido, tipo o peso de algo pesado de se carregar e o peso do seu corpo. O segundo exemplo aqui já é uma coisa muito comum que o Nisui Sim faz, que é seja trocadilho com conceitos ou com nomes, e realmente é difícil de pegar porque é específico do japonês. Eu vou tentar dar aqui um exemplo. Tem uma personagem do qual o seu nome, vamos dizer que é o nome dela, uma parte do nome, que é um nome extenso, uma parte do seu nome é Heart Under Blade, coração sob a lâmina, que literalmente está ligado a uma coisa que ela faz, enfim. E também dá pra conectar o drama emocional dela. Mas eu não vou aprofundar nisso agora, para até ser spoiler para algumas pessoas. Mas a Heart Under Blade vai receber um novo nome. Ela é rebatizada de Shinobu, que se Heart Under Blade significava coração sob a espada, Shinobu é desenhado, é escrito com um ideograma que mostra o coração, o símbolo do coração, sob uma espada. Então você tem um jogo de palavras, mas que só faz sentido no japonês. Então esse tipo de coisa, infelizmente, pode deixar a gente boiando em muita cena, sabe? Infelizmente. E terceiro fator notável, o ritmo de leitura é mais inclinado ao diálogo e não necessariamente à descrição ou às ações. O diálogo é o meio principal de ação. Eu vou tentar explicar isso de maneira que vocês vão visualizar muito bem, tá? Pegue de exemplo as novels de Fate. Inclusive, quando vocês veem o anime, até reflete isso. O Fate Zero da vida, o Fate Apócrifa. Elas intercalam entre diálogos diferentes, ambientes diferentes, personagens variados, clímax normalmente feito em ação. Agora, Monogatari, um único diálogo inteiro pode se manter sem intercalação, sem cortes para outros lugares, mantendo poucos ambientes, às vezes o mesmo ambiente, ou então o mesmo tipo de ambiente, poucos personagens e o clímax ainda será feito em diálogo. Basicamente, o texto dita o ritmo. E no livro, isso é compreensível, isso é normal, beleza. Agora, levando ao audiovisual, como que se adapta um anime de Monogatari sem ser monótono? E agora vamos descobrir como foi que a Steph fez isso. Coincidentemente, há um movimento artístico do cinema francês no século passado que passou por isso, a Nouvelle Vague, que recebeu umas críticas porque eles queriam sempre colocar coisas do dia a dia, a vida de uma pessoa, e era criticado por ser muito monótono. Pô, mas esse filme não levou a lugar nenhum, era só o diálogo, só coisas do cotidiano. E então surgiu uma técnica comercial de roteiro em que você escreve apenas os 2% mais interessantes da vida de alguém. E coincidentemente, a novel de Monogatari verbaliza que está trabalhando esses 2%, que são o fim da adolescência do Araragi. Isso pelo menos de onde começa e termina o personagem dele. As outras novels que existem, que inclusive vai ter mais anime, tá? De Monogatari, já foi anunciado, não são sobre o Araragi, tá? A história dele já encerrou, vamos agora focar em alguns outros personagens. Então olha só,
você tem justamente um estilo artístico francês que trabalha com esse tipo de coisa de diálogos, porém ele recebia críticas, por isso você precisa trabalhar só os 2% mais interessantes. E Monogatari, coincidentemente, está trabalhando os 2% mais interessantes. Então é como se o texto e a direção casassem um com o outro. E eu não sei se o Shimbou, se o Oishi, a galera da produção, eu não sei se eles planejaram, se foi super intencional e tudo mais, e eu não sei se foi só uma grande coincidência. Mas o fato é que eles aplicaram uma direção que realmente comunica com o texto, que realmente tem uma função muito forte de não deixar monótono, de trabalhar exatamente com o que está sendo dito. E o segundo movimento do cinema de extrema influência para o diretor é a New Wave japonesa, que é conhecida muito pelo seu experimentalismo. Eu não vou focar exatamente no que ela discutia socialmente, porque eu acho que isso não está sendo aplicado em Monogatari, mas sim a técnica mesmo. O experimentalismo, isso sim, influenciou muito a carreira do diretor Shimbou. Além das técnicas de montagem do próprio cinema japonês em si, recebeu influências acadêmicas da técnica de montagem soviética, e isso também é perceptível na direção do Shimbou. Então, pois é, o diretor não estava bêbado, os animadores não estavam chapados, estavam apenas homenageando e aplicando técnicas de movimentos artísticos do cinema do século passado. Vale citar que a trilha sonora também é ótima, tá? Eu ouço até hoje, só deixar esse parêntese aí. E para responder uma dúvida comum aqui, só para não deixar isso aqui ponta solta. É para ler aqueles diálogos que piscam na tela? Eu vou tentar responder isso aqui para vocês usando um exemplo que vocês talvez conheçam. Vocês conhecem música geek? É comum nos clipes desses editores que estão animando o mangá incluírem texto em japonês, texto em inglês, ou alguns textos em português que você não consegue ler. Às vezes tem um texto, às vezes não tem. Por que eles fazem isso? Basicamente é por estética. Cara, você vê lá a música de anime com os textos lá em inglês em japonês, não é pra você ler. Às vezes até em português, só que tá minúsculo, não é pra você ler, não é pra você pausar. É só por estética. Eles estão usando, basicamente mudando fonte, mudando tudo pra combinar com a edição. Então basicamente o anime de Monogatari faz a mesma coisa, aqueles textos são só por estética. E, querendo ou não, temos que admitir que ficou marcante. Funcionou, as pessoas ligam uma identidade visual ao Monogatari, então, gostando ou não, funcionou. E pra finalizar, eu quero comentar sobre a adaptação em mangá de Bakemonogatari, que ela foi feita depois do anime, inclusive, que é desenhada pelo Great, um cara também conhecido pelo seu eti e por uma arte muito boa, vejam bem, boas cenas de ação. O mangá, infelizmente, vejam bem, passa os diálogos extensos naqueles balões de fala de maneira menos interessante, né? Não tem um dinamismo que a adaptação anime teve, ou então o ritmo que a novel costuma se estabelecer. Eu acho que o diálogo fica mais monótono no mangá, infelizmente. Porém, foca em concluir os clímax de maneira mais épica, mais pra ação, entendem? Fazendo um comparativo, o anime pode decepcionar muita gente por concluir conflitos de maneira rápida, tipo, a luta acaba só com um golpe. Isso é muito comum nos animes, a luta acaba só com um golpe. E muita gente acha isso anticlimático. Ou então acaba sem uma luta, acaba sem um conflito físico, assim. Já o mangá, ele vai seguindo um teor mais da porrada e mais de tentar ser épico e de ter uma luta em que outros personagens têm um flashback e tudo mais, algo mais comum na aplicação de lutas em mangás, né? Mas como dito anteriormente, o texto extenso pode ser menos interessante no mangá. Conclusão de tudo isso aqui. O jogo de palavras e conceitos japoneses costumam passar batido pela gente, tá? Isso, infelizmente, tá? Infelizmente é difícil pra gente, não é culpa nossa, tá? Não é culpa nossa, é simplesmente um aspecto da obra. Isso vai tornar os diálogos menos conexos pra gente. Mas as homenagens cinematográficas, assim, e o experimentalismo, isso torna a experiência única e marcante. Ou seja, pra quem é amante do cinema, um famoso cinéfilo aí, é uma experiência boa. E você deve se esforçar para ir até a obra. Isso infelizmente chateia muita gente. Tem muita gente que só quer relaxar, só quer ficar de boa, mas não. Essa aqui é uma obra que você tem que ir até ela,
já que ela carrega elementos fortes de outra cultura. 嬉しいじゃにゃいか。にゃきそうじゃにゃいか。かといってにゃきはしにゃいんだけどにゃ。俺は猫にゃん。にゃくんじゃにゃくてにゃくだけにゃん。にゃおん。